Em um mundo desconecto da humanidade, encontramos o nosso protagonista que está descansando em uma rede. Kuz está tentando acordar o garoto para que embarque no navio para ir até uma ilha que está destinado. Graças a isso, não pode chegar nem um minuto atrasado e precisa estar presente. Enquanto isso, uma garota é amada por todos e a Tori. Todas as pessoas estão contentes que ela está indo fazer os exames para oficiais de alto nível. Um garoto aparece explicando o que está acontecendo no leste do Cativerna. A Guarnificação Oriental está lutando contra a invasão da República Kyuuka. Eles estão tendo dificuldades com as novas forças inimigas, mas o comandante da Guarnificação, famoso Tenente General Hazaf Hikan, e que está tentando dormir, diz para todos que os heróis morrem em excesso de trabalho. Ele acha melhor tirar os parentes que tem o mais rápido possível. Aquele lugar cairá para o exército de Kyuuka em menos de um mês. Um deles ficou bravo, já que a quantificação do Tenente General Hikan agora luta contra tudo que tem. Uma pessoa derrotista como Kitano, que entenderia algo assim, e Kita vira para trás e não pode discordar disso e sai do local sem olhar para trás. E a Tori anda atrás do garoto e está feliz por ele não ter desistido de primeira, e Kita só aceitou ir por conta de ter oferecido trabalho fácil como bibliotecário. Antes de ir, pergunta se realmente acha que vai cair. A gamificação pode ter defesa, mas eles são uma ameaça ofensiva. A gamificação pode ter defesa, mas eles não são uma ameaça ofensiva. Tudo porque o Imperador e o Ministro não têm real intenção de ir para a guerra. Antes de ir para o navio, a Tori foi pedida para que fizesse o segundo exame e burlaram para que possa se dar bem. É bem sorrateiro e inesperado para alguém como Yatori, por ser a filha mais velha da família Gisen, precisa da honra de passar no topo da sua classe, além de ter escutado que o seu rival está disputando o mais jovem da família Rimion, por isso é melhor ter cautela com seus oponentes, e que estava se esforçar ao máximo para ajudá-la, mas deixa tudo isso claro a última vez que vai fazer algo assim no exército, partindo em busca de seus sonhos. Uma garota fica espantada pela Yatori ser parente de Marechal e se apresenta como Haruma Bakir. Yatori olha e percebe que a garota quer se tornar uma médica de combate. Acertando na mosca, Haru sempre teve esse sonho, mas falhou 2 vezes os exames e essa terceira tentativa. De repente, Mate grita bem alto por não saber o motivo que Mate passou no teste e está viajando com todos eles. O parceiro que ele tem é o espírito do evento de Su. Ele fica bravo por conta de ser uma família famosa, mas ninguém sabe exatamente de onde ouviu esse nome. E Kita acha que é a posição perfeita que ele tem, e ninguém sabe qual a posição perfeita para o garoto. Haru pergunta para saber se Kita tem uma família de nobres. Pegando na mão da garota, se ajoelha e explica que veio de um orfanato, não é Pebleu, mas tão pouco tem paz. Kuz na época costumava trabalhar no orfanato Solork. Os dois se tornaram bastante amigos, então se tornaram parceiros, mas pede para que o chame de Kun como sinal de amizade que criaram. Apertando sem querer a mão da garota, percebe que os deuses delas estão surrados, e a Tori dá um basta para que não fique cantando mulheres enquanto viajam. Ela avisa para a garota que Kun tem esse hábito, se caso não dar um basta no Ikun, ele vai continuar dando em cima da mesma, além dele gostar muito de milhões femininos. De repente aparece um garoto que está à procura de quarto, mas nota que esse também tem bastante gente, e Kun não gosta da ideia e pede para que dê meia volta. Não gosta de garotos bonitos no seu território, faz parte do espírito de vento Sapi. É um exame difícil, mas todos vão se esforçar para conseguir chegar o mais rápido possível e realizar os seus sonhos. E a Tori se apresenta e faz uma parte da família Gisen. Torwar pergunta o nome de Kun, mas ele não acha que isso é necessário, não precisa de 2 caçadores em um terreno de caça. E Kun considera o mesmo seu inimigo, foi levado para o Tribunal da Aparência, eles declararam que o mesmo é culpado. Ele acha inadmissível terem 2 pessoas bonitas no mesmo local, e a Tori segura o rapaz, sabe que se caso continuar acusando as pessoas, ele será julgado por Ezeria. Ela apresenta o rapaz como Kun. Ele geralmente assusta qualquer homem de boa aparência que vê pela frente. Os dois não são amigos, mas sim conhecidos de longa data. Perguntando se pode chamá-lo de Kun mesmo nega, somente a Tori pode chamá-lo dessa forma, e Kun apresenta a garota que ela quer comandar o esquadrão médico e tem 5 jovens irmãos. A garota acha que esse tipo de apresentação pode soar um pouco como estranha, então após a apresentação todos decidem ir para casa no seu canto. Logo em seguida os 2 garotos começam a jogar xadrez militar, e Kun consegue saber quem vai perder só de olhar, e a Tori comenta que um xadrez militar não é necessariamente um general mestre, se caso os soldados reais estivessem jogando seria um xadrez de olhos vendados. Em uma batalha de verdade um general pode ter vista paronômica do campo de batalha. Na maioria das vezes ele tem uma localização do inimigo baseada em informações limitadas. Mesmo um soldado sob seu comando pode não executar fielmente suas ordens. Um soldado não precisa de imaginação que lhe permite usar informações fragmentadas para vislumbrar o todo. Xadrez às cegas pode pelo menos criar base para isso. De repente o barco balança novamente, a Tori escuta um barulho na porta e nota que tem uma garotinha. Se desculpando, saiu correndo logo em seguida, não era para ter civis a bordo do avião. Então pergunta a opinião de Kun, mas ele acha que para conseguir pegar essa garota ainda falta mais ou menos uns 5 ou 6 anos, mas não foi isso que ela quis dizer. O navio balançou novamente, dessa vez o local ficou sem luz e começa a encher de água. Todos eles saem correndo para ir em busca de um lugar seguro.
pegando um barco para tentar servir-os do local, e Kuma observa aquela mesma garota que está em perigo e acaba caindo no mar. Então pede para que Kuze ilumine o oceano para que possa salvar ela. Pulando no mar, ela tem muito sonho que gostaria de realizar, mas do nada aparece uma mão para salvá-la. Ao acordar, todos pedem desculpas por não ter reconhecido a princesa, pedindo para que levante a cabeça que era apenas explicações, e a Tori comenta que 6 deles mal conseguiram pegar no barco de salva-vidas a tempo, e agora tem que buscar um refúgio em uma caverna perto do mar, mas ela lembra que há 8 anos atrás visitou a casa de Tori junto do Imperador. A garota pede perdão por não ter reconhecido, e se não fosse o anel jamais teria descoberto que ela é uma princesa. Ela se apresenta como a terceira filha do Império Kativan. Shamira Kitran pergunta para saber onde estão os outros, e a Tori comenta que saíram para examinar os arredores. A cena muda para Iku não sabendo o motivo que ela precisa estar no navio deles. Mesmo assim, acha melhor não se intrometer nos assuntos da família imperial. Após andar bastante, Iku percebe que estão na fronteira oriental do Império a oeste da sua posição. Isso significa que estão no território da República Kyoka, território inimigo. Iku acha melhor que todos sejam cientes do que está acontecendo. Tem 2 opções: primeiro, render-se ao exército de Kyoka e pedir para serem tratados como prisioneiro de guerra. A outra é passar pela fronteira e voltar para o Império. Essa é uma aposta bem arriscada, já que terão que fazer, mas acha que se caso entregarem pode acontecer de serem perdoados e tratados bem. E a Tori sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Há pessoas nesse lugar que pode ser usada como moeda de trocas diplomáticas. A princesa não quer se tornar um prisioneiro jamais, não tem tempo para desperdiçar nessa ilha. Precisa urgentemente ultrapassar a fronteira, não importa como. Além disso, dará uma boa recompensa para todos eles. E como fica muito irritado e pede para que ela cale a boca pelo menos 1 minuto. Não importa o quanto ela grite, não vai mudar o impossível impossível. A história imperial por si só deveria ser suficiente quando iria terminar a frase, e a Tori o pega pelo braço e leva para o chão. Ela pede desculpas para a princesa por quando Ikun ser muito rude. Foi Ikun que pulou no mar para salvá-la. Ficando emotiva com as palavras, pede para que o solte. Já está bem e ficou um pouco sem controle. Ela pede para que Ikun saia um pouco para se acalmar, e a Tori comenta para a princesa que aquilo não foi sutil. O Ikun conhece a sarcástico, mas nunca faria algo assim. Ao chegar até o garoto, ele jamais imaginou que seria tão irritante ver a princesa perder o controle daquele jeito, só porque ela é um membro da realeza, e a Tori sabe disso e faz parte da idade da garota ser rebelde daquela forma. E quando deveria saber disso, ela viveu 2/3 do que ele viveu e não passou nem um pouco do que ele passou. Não poderia esperar algo de uma pessoa que vê na família rica e entende o que ele passou. Depois de um tempo, todos eles juntos fazem um belo banquete. A princesa entra em sã consciência, e todos juntos precisam encontrar um jeito de sair desse lugar, ou se entregar para o inimigo se caso for necessário. E a Tori sabe que não vai ser fácil encontrar eles nessa ilha deserta, pode ter mais 1 ou 2 dias para pensar bem no que pode fazer. Depois de um tempo, todos eles estão trabalhando para que consigam passar alguns dias sem serem notados, e com está fazendo uma rede para que possam descansar. De repente a princesa chega no local e ele pede para que experimente. Ao ver que realmente é bem relaxante, ele olha para o céu e vê algo voando, e com de uma forma rápida tira a garota da rede e a leva para se esconder. Explica que aquilo que estava no céu era um dirigível, uma unidade aérea de Kyoka. A nova arma dessas unidades causou enormes danos na região oriental, mas quando está sozinha significa que está em uma missão de reconhecimento, e acha melhor que os dois vão para a caverna por um tempo para que elas o encontrem. Ao anoitecer, a princesa não estava conseguindo dormir e não aguentar mais ficar deitada, então saiu para a selva e quando menos espera surge um grupo de militares para que possa se render. Quando iria fazer isso, Ikun surge e se entrega para que não capture a princesa. No final do episódio, no ano 905, o calendário imperial, esse homem Ikun mais tarde viria a ser conhecido como Invencível General Preguiçoso. Ele começa a falar que fugiu da cidade e não quer mais que fiquem naquele lugar. Além, sua mãe também está na caverna bem próxima. Um dos homens pede para que tenha calma que a República aceita a maioria dos requerentes. E com pergunta para saber se eles são únicos do local, respondendo que sim. Se caso a mãe do garoto ser uma pessoa bem encorpada, não vai acontecer nada com os dois, dando sinal para as pessoas começam a atacar e matar os 3 em conjunto, mas um deles acabou sobrevivendo e para que continue vivo, precisa responder as perguntas que eles têm que fazer. Primeiro, precisa saber onde fica a base. Ele comenta que é para o leste, umas 12 horas de distância do dirigível. Segunda, quer saber para qual era a missão e quando estavam no esquadrão. A patrulha deste lado do fronteira havia só 3 pessoas, não tinha um esquadrão. A última pergunta é para saber onde está o dirigível do homem. Ele comenta que está no longo da costa. É só sair da floresta que vai conseguir ver. Então o garoto estanca o sangue do mesmo para que possa permanecer vivo. Eu levo para que possa dar um jeito de encontrar um lugar seguro. Ao chegar na caverna, Tora não sabe como conseguir errar um tiro tão perto da pessoa.
e a Tori comenta que é difícil acertar um tiro em que a pessoa está em movimento, se caso se esforçar para agir até metade do seu potencial vai acabar prejudicando muito ele no futuro. Se caso se esforçar para agir até que a metade do seu potencial vai acabar prejudicando muito ele no futuro. Ele sabe que não está no nível dos seus companheiros, e ele não é capaz de manter a calma igual todos. Pegando o garoto pela bochecha, comenta que o fato dele ter um rifle faz com que seja valioso para o grupo. Mesmo nessa situação, permitiu aproximar-se do inimigo em relativa segurança. Precisa aprender mais com Ikun. Ele sabe muito bem o que pode ou não fazer e se toma decisões certas. No lado de fora está junto da princesa, a garota está muito triste pelo fato de achar que é tudo sua culpa por essa situação deplorável. Fora que pediu para que levassem segurança, as pessoas acabaram sendo mortas e causou problemas para o grupo. O Império e a família Imperial existe para ajudar a vida das pessoas e no entanto continua a matá-las sem motivo nenhum. Sabe que deve voltar, mostrando seu dedo acaba se cortando e saindo bastante sangue. Deve apressar a podridão e colapso da grande árvore, tanto quanto conseguir. Para isso vai aceitar qualquer dos castigos do inferno. E Ikun consegue interromper a garota pedindo para que pare. Se agachando, experimenta o sangue da garota e fala que o sangue não está podre. Enquanto estiver dentro do corpo, quando o navio afundou, passou por diversos problemas para conseguir salvá-la. Então pede para que cuide da sua vida. Esse tempo todo achou que era odiada pelo Ikun. Ele sabe que o que aconteceu foi apenas uma birra infantil, sente muito pelas palavras que disse a garota. Se retirando do local, a princesa gostaria de saber o que tipo de pessoa é Ikun, e a Tori diz que ele é apenas um homem torto, mas não pode construir uma casa só com tábuas retas. Na madrugada, Ikun leva diversas frutas para as pessoas que faleceram e se arrepende muito pelo que fez, mas o conforta dizendo que foi por legítima defesa. Ao chegar no dirigível, encontra 3 espíritos de fogo. No entanto, esse dirigível pode levar apenas 3 pessoas e contém um plano para que possam sair dessa ilha. A cena muda para as pessoas da base inimiga, que o local está muito tranquilo e passou mais um dia sem incidente nenhum. Está contente que nenhum de seus companheiros morreu, mas acha que o Império não tem intenção nenhuma de lutar nessa guerra. De repente, no lado de fora aparece Ikun com uma farsa apresentando como no recruto dizendo que dirigível está no céu. Voltando para o passado, Ikun soube o tempo todo que dirigível é algo bem caro e importante para o exército de Kyoka. Eles decidiram usar para que pudesse negociar. Para que possa negociar vão precisar de um plano. Voltando para o tempo atual do anime, Ikun comenta que encontrou algumas pessoas dispararam um tiro de advertência, mas uma delas acabou escapando para o dirigível. O homem está de choque por ser muito caro. Após pergunta para saber qual tipo de acordo que quer para devolver o dirigível, Ikun explica que quer que devolva sua família para o Império, então vou pousar o balão o quanto antes. O homem está estressado pelo fato de ter uma ordem que precisa eliminar todas as pessoas que cruzam a fronteira. Ikun pede para que reconsidere tal ordem. Esses refugiados atravessam o mar que está sob a jurisdificação para chegar até a ilha. Ikun sabe que caso não for atrás daquele dirigível vá embora, e não vão mais conseguir pegá-lo de volta. Depois de um tempo negociando, enfim, Ikun conseguiu fazer com que queria voltar para casa, e a Tori fica muito animada já que Ikun é um ótimo vigarista. Conseguiu enviar um dirigível sem pessoas e negociar todos acham incrível. Mate está bem estressado, finalmente tinha conseguido um rifle no ar e acabou perdendo sem mais ou menos. Não podem atravessar as fronteiras com arma. Antes de ir, Ikun pega um anel para a garota para conseguir mostrar que ela é. Está presa a ser muito importante, olhando para o rosto de Ikun. Fica muito envergonhado e diz o seu nome. A cena muda para o castelo onde estão felizes por ter a princesa Chamele de volta. O homem não consegue entender depois que desapareceu e entrou no Império de Kyoka, só conseguiu sobreviver graças às pessoas que estão na sua frente. O mês se passou enquanto está desfrutando de uma vida cara. Suas pessoas estão bem animadas já que ainda vão receber uma quantia boa em dinheiro do Império já que conseguiram salvar a princesa, mas a Tori quer apenas outra chance para o exame oficial de comissado. De repente, Tori aparece no local com um jornal em mãos, e a Tori saiu correndo e relatou para Ikun, onde a região leste caiu para a República. O tenente-general Hasav Hikan morreu em batalha. Ikun lembra que havia dito para o tenente recuar enquanto tinha tempo, mesmo quando era hora de atacar, a guarnificação leste só está defendendo. Isso porque o imperador ordenou para todos eles. E a Tori derruba o garoto no chão, mas a princesa vai permitir que ele continue falando. Ikun sabe que essa guerra é manipulada. O imperador não conseguiu devolver o leste e quer se livrar dele, mas o exército imperial quer que as pessoas pensem que está lutando seriamente com Kyoka. É por isso que um famoso general foi colocado na linha de frente. Ikun sabe que Sintana pergunta para saber se pretende mesmo aceitar uma coisa desse tipo. O general ficou muito feliz que Ikun é um dos seus homens, porque não teria que punir um jovem que está preocupado com ele, mas ele sabe que não pode se retirar do campo de batalha. Ikun sabe mesmo se retirando ou não, Kyoka tomará a região leste, o resultado vai ser o mesmo. Esse homem sabe que são coisas bem diferentes. Uma coisa é obedecer às ordens do Império e perder, e outra coisa é desobedecer. Ikun fica estressado e pega no colarinho do homem por estar falando algo não científico. A Tori, antes que comece a falar coisa demais, desmaia o garoto, mas antes de desmaiar por completo, pergunta se ele está tentando se tornar um segundo badass sem querer. Voltando para Ikun, ele acha bem feito
feito porque avisou o homem que não escutou, e a Tori pede para que não se ache por causa disso. A opinião de homem não pode mudar uma guerra. Depois de ler um jornal, perceberam que foi um completo massacre, mas muitos dos soldados conseguiram escapar por conta das suas ações. E Kun sabe que o general era digno de reputação. Todo herói morre de excesso de trabalho. De repente, um homem aparece no local perguntando se foi eles que salvaram a princesa. Dizendo que sim, pede para que chorem de alegria. Foi dado para todos eles uma audiência com o imperador. Ao Sakurt, Kitran os aguarda. Todos estão indo para a frente do imperador. Alguns rezando e a Tori dando bronca no Ikun, pedindo para que não faça merda com a majestade. Ao entrar no local, Todos se agacha e precisa apresentar as pessoas que salvaram sua vida. Ao se apresentar, falar para todos que vai dar uma recompensa e conseguir por causa de ter salvo basicamente a princesa. Tem toda a honra de conceder-lhes o título de Cavaleiros Imperiais. Vão ter uma cerimônia que vai comemorar seus novos títulos. E a Tori nota que Ikun está segurando para não falar o que vem na sua mente, indo até o local que vão ser coroados. Agora pode ir para a escola de oficiais comissados. Torwar. Acho que seria melhor que foram forçados a fazer tal coisa. Um cavaleiro imperial, um soldado, e um soldado não pode desobedecer ao exército. Ikun está bravo por quando a princesa ter conseguido fazer algo que ele não queria. Arruinou seus planos para toda a sua vida. E a Tori agradece por ter feito tal ato, mas o título de cavaleiro imperial é dado para um soldado. Dar a alguém o título para que torne soldado é um retrocesso. Antes que termine, a princesa comenta que não existe precedentes, por isso tornou eles os primeiros. Ikun fala que pela perspectiva do ano, a derrota da Guarnificação Leste está entre a cabeça das pessoas do reino. Agora a princesa quer heróis para fazê-lo se sentir melhor. A princesa comenta que isso tudo é verdade. A notícia de que Ikun é a única luz que as pessoas têm foram muito bom, não teve opções a não ser usá-lo para fins políticos. Ikun pergunta para saber o motivo que estão trancando todos dessa forma. A princesa responde com a pergunta, se aprendeu a ser tão desconfiada assim com seu pai, Solork. Ikun senta novamente e acha isso típico da família real. Conseguiram localizar antes passadas pessoas em menos de um mês. Pai do Ikun, o general Banda Senkerei, um dos membros generais da história que foi preso e humilhado por desobedecer às ordens e morreu na prisão. Ikun é o legado desse homem, falando sobre o seu mestre e sua mãe logo em seguida, e Ikun fica muito estressado e se caso dizer mais alguma coisa vai quebrar o seu pescoço. E a Tori joga ele para longe, se caso fizer isso vai matar o mesmo logo em seguida. Ao chegar na hora da apresentação de todos, eram rifles que deixaram no balão, e o gerente Rikan ordenou a recuperação de todos eles, além de ter uma mensagem do homem, que vai estar orando por todos eles no campo de batalha. Ikun quer ficar sozinho, mas de repente a Tori aparece nas costas do mesmo, dizendo que ultimamente está vendo que Ikun está agindo diferente do seu feito. Ikun sabe que agora ela ganhou um título de Cavaleiro Imperial, muito mais importante do que passar em uma prova. Isso é um ótimo dia para a garota, mas para ele é o total oposto. Esse é sem dúvida o pior dia da sua vida. É compatível ao dia que perdeu a sua mãe. Hoje se tornou o mesmo para três das coisas que nunca quis ser: um soldado, um nobre e um herói. Se encostando no garoto, os dois ficam assim por um grande tempo. Em dezembro do ano imperial 905, poucos dias após a morte do Hassaf Rikan, Ikun se tornou um soldado. No dia seguinte, todos eles foram recebidos muito bem por ter entrado na Cavalaria Imperial, na escola oficiais comissários do Império Cativerna. Essa classe incluiu 5 que resgataram a princesa Shamili do inimigo e receberam o pouso da Cavalaria Imperial. A princesa Shamili também resolveu aprender com todos na idade de 12 anos. Espera que encontre inspiração nisso para se esforçar em suas aulas. Ikun sai correndo, mas sempre fica uma volta atrás de todo mundo. Depois dos treinamentos, Ikun fica bravo por não ter feito nada para merecer essa tortura. De repente aparecem pessoas no local chamando Ikun de preguiçoso, perguntando para saber quem são essas pessoas, ficam bravos. Mas trouxe um presente para Ikun, jogando uma centopeia no leite, tira a cabeça da mesma e a come. Saindo do local após achar isso bem nojento, a Tori vê que essas pessoas não sabem nada sobre o seu inimigo. Ikun percebe que essas pessoas são fofinhas o tanto quanto são imaturas. Depois de um tempo, todos se encontram na sala de aula e até a princesa está estudando junto com eles. E como sempre, Ikun está com a preguiça maior do que seu corpo. A princesa pergunta para saber se ele está gostando da vida do reino. Ikun não gosta desse local, não pode tirar nem mesmo cochila, nem mesmo trazer amantes. Ela fica envergonhada por quando o garoto sempre fala desse tipo de coisa, mas Ikun pede para que ela preste atenção na aula, ajudando a garota com a página de esta lição. O professor pergunta para saber o motivo que a Batalha de Albilha teve um significado histórico. Ikun comenta que o comandante do lado imperial era o capitão Ishin Gyorgo. Ele e seus 800 homens do batalhão independente foram cercados nos beijos por 3 unidades de soldados japônicos, totalizando cerca de 1.600, estavam à beira da aniquilação. Táticas na época chamada por uma retirada, mas ele fez suas tropas abandonarem suas armas, eliminou cada força em separado, antes que pudesse reagrupar, tecnicamente chamado de derrotar usando detalhes. A batalha historicamente significada como exemplo de uma vida tática pode superar uma derrota estratégica. O professor fica surpreso e fala que explicou corretamente, mas Ikun pergunta para saber se tudo isso é certo. O verdadeiro ato de gênio foi prever com suas unidades inimigos estariam. Em uma guerra onde as decisões foram baseadas em posições
composição de unidade e força relativa, ela acrescentou um novo fator, onde cada unidade estaria em determinação ponto no tempo. Essa foi seu verdadeiro feito. Se realmente quer aprender com ele, não pode só se sentar na sala de aula e olhar para o mapa. Deve imaginar as unidades movendo-se em tempo real, como se estivessem jogando xadrez vendados. E sentando novamente, todos batem palma e a princesa fica olhando com olhar fixo para Rikun. No dia seguinte, enfim chegou o dia para todos atirarem. Mate elogia Toar por conta de ser muito bom com as armas. De repente, diversos homens aparecem encarando, esse garoto se apresentando como Sarishila Leg Ramion. Abraçando o mesmo, pergunta para saber o que seu irmão atrapalhou. Mate comenta que ele ajudou bastante, mas Ramion não acredita em nada. Está falando do seu irmão e não do Wesley Sniper. Ele sabe que o mesmo é bom em tirar de longe porque ele não quer estar perto do inimigo. Ele é um grande covarde. Quando as coisas começam a ficar feias, vai abandonar todos seus amigos, mas ele ordena para que nunca mais o interrompa quando estiver falando. De repente, Egon começa a ofender esse homem e joga um inseto na cara dele. Pulando de cima da árvore, comenta que é culpado pelo Tribunal da Beleza, mas antes que complete, recebe um soco no estômago e começa a apanhar bastante. Enquanto apanha, Egon comenta que ele jamais pode ser líder de uma guarda. Cai na pilha do inimigo com muita facilidade. Não passa de homem que soca alguém quando lhe dá na telha. Um soldado ataca quando não é hora de atacar. Egon sempre diz o que quer. De repente a princesa e a Tori aparecem no local, perguntando o que está acontecendo. Mas ela ordena para que a Tori faça o que quiser e pode ir para se encontrar um que ela consegue derrotar com facilidade. Partindo para cima, derruba um com extrema facilidade. Com a bela esquiva, desvia e logo joga no chão. Faltando apenas os dois, pede para que pare e não precisa mais lutar. Saindo do local, diz que isso não acabou e ainda vai voltar. Ao chegar no quarto do hospital, Ikon está reclamando já que todas as partes do seu corpo estão doendo bastante, e a Tori pede para Toar não se preocupar. Ikon é mais resistente do que aparenta ser, sabe que é só culpa por ter acontecido algo assim. Ikon interrompeu por conta que estavam querendo dormir, duas pessoas acordaram do sono da beleza. Mesmo assim, a princesa acha que tudo o que fez é uma loucura por completo, e com o tempo todo soube que as duas estavam chegando, mas pede para que Harui dê alguns conselhos para essa princesa imatura. A garota sabe que tem coisa que é melhor não dizer. Ikon pergunta para o garoto se sabe que é uma guerra de atrito. O garoto comenta que é para evitar uma guerra decisiva, ganhar tempo e esperar por uma oportunidade. Ikon fica feliz por entender, mas essa é a coisa mais difícil que existe. Depois disso, 3 meses se passaram e cada um deles será dado para o pelotão de soldados imperial. Essa é uma grande responsabilidade por si própria. A Tori vai ser do pelotão 1, Torwai pelotão de ar 1 e Kun pelotão de ligeiro 3, todas as pessoas que são subordinadas ao pelotão e são felizes porque Kun terá assumido a liderança. Uma garota se apresenta como Suya. Ela sabe que o Miz está em uma situação íntima com sua mãe. Já faz mais ou menos 2 anos. O garoto percebe que essa menina é filha da Amishiya, mas pede para que nunca mais diga o nome da sua mãe na sua vida, o chamando de Cafajeste. Falando isso para todos seus amigos, ninguém acredita mais no que pode acontecer com Ikun. A Tori não aprova esse tipo de coisa, pegar mulher casada. Ikun em nenhum momento sabia dessa informação, mas agora o pelotão inteiro sabe sobre isso. Agora ninguém mais vai escutar o que ele tem a dizer. Suya não quer deixar o mesmo liderar por conta disso, e a Tori fala para ele lidar sozinho com essa bagunça que criou, e como fica estressado e sai para fora e não quer ajuda como ninguém como eles. As pessoas se levantam para tentar ajudar o mesmo, mas a Tori pede para que sente, e Kun certamente vai conseguir resolver tudo isso com suas próprias mãos. Se ele não conseguir, jamais estaria no pelotão. Enquanto isso, Kun fica vendo a sua tropa treinando. Os mesmos garotos estão observando e Kun não consegue lidar com sua própria tropa e vai dar um jeito no mesmo. Enquanto todos estão sentados, Mati comenta que a batalha simulada vai começar em breve. Eles deram uma explicação, e tudo detalhe a respeito. 6 pelotões se dividirão em 2 e lutarão com munição de tinta para tentar humilhar Ikun e seus amigos. E Kun sabe que já estiveram em uma situação onde pode arriscar a sua vida. Vão transformar esse perigo em oportunidade. Ikun decide conversar com Suya, mas ela não quer escutar nada do que ele tem a dizer. Ela não precisa que o mesmo comande o esquadrão. Ikun não entende o motivo que ela está tão brava assim por ter dormido apenas com a mãe dela. Ele fica se perguntando se é Suya, se não está atrapalhando a cadeia de comando devido a um rancor pessoal. Então pergunta o motivo para isso. Ela responde que a sua aptidão física está abaixo dos padrões e não pode ver o mesmo comandando na linha de frente. Ikun pergunta se ela sabe da batalha simulada e se vai conseguir trabalhar na linha de frente e vencer. Suya odeia admitir, mas sabe que isso é impossível com sua habilidade atual. Ikun, se caso precisar, ele vai levantar a última vitória e comandar tudo. E se provar que é que considera um líder. Ou se fracassar incompetente, Suya decide aceitar e se caso fizer o que realmente prometeu, vai deixar liderar a equipe, mas se caso falhar, vai cuidar da papelada. Enfim, chegou o dia do teste simulado, onde Suya ainda está com alguns palpites, mas Ikun vai fazer do seu jeito. A princesa sabe que o garoto de cabelo verde conhece bem as áreas e não sabe se Ikun pode fazer algo
algo para ganhar. E a Tori não sabe o que passa na cabeça de Kun, mas pede para que acredite no garoto. Depois de um tempo, eles conseguiram chegar no local antes do pôr do sol. Que ele conseguiu chegar nesse lugar em tão pouco tempo, não tem como a pessoa chegar nesse local tão rápido pela primeira vez. E Kun comenta que ler um mapa quando está chovendo é perda de tempo, mas ler um mapa que está gravado na sua mente é algo bem fácil, ou essa é apenas experiência. O seu mestre treinou desde quando Kun era criança. O trabalho de campo é o elemento mais básico da ciência. No dia seguinte vão para o outro lado do rio, mas a garota comenta que foi ordenado que fossem para o outro lado, e Kun comenta que não tem nada a ver acampar com ficar no local, tem permissão para acampar em qualquer lugar da floresta. Se caso fizer isso, gostaria de ter uma batalha que trabalhe a seu favor. A cena muda para o rapaz, onde ele chegou no local faz bastante tempo e não tem nenhum sinal de tropas. De repente ele recebe a notícia que o inimigo está acampado do outro lado, do rio Kuriri para o sul. O rapaz está bravo porque era para lutar nesse lugar. Ela comenta que as ordens disseram que seria o local mais apropriado para o encontro. Não interpretaria isso como ordens sobre onde deve lutar. O rapaz pede para que todos os soldados vão para o sul, e Kun nota que nessa hora a Tori já deve ter percebido seu plano. O Sático bem apreensivo vai começar a entrar em pânico e até mesmo, já que ela não vai conseguir se atrasar na incompetência. No Imperial 906 junho, essa foi a primeira batalha simulada que Kun mostrou um pouco de sua genialidade. Enfim, eles conseguiram se encontrar, e o rapaz está bem animado porque ele chegou antes do esperado. Ao olhar, nota que o grupo de Kun está na posição de defesa. Se ambos tiverem a mesma força, o primeiro lado que atacar primeiro perde. Um deles acha que é melhor enviar alguns homens para ver a profundidade do rio. O rio está volumoso por causa da recente chuva, então deve estar na altura do peito. Ao olhar para a frente, percebe que o pelotão do Ikon está vindo para o outro lado, a um ponto raso no rio acima. O rapaz acha que ele está planejando enviar seus homens ao redor e atacar por trás. Ele dá ordem para o Tori com seu esquadrão do rio acima para interceptar. Ele percebe que tem um rio entre eles e não deve dar o primeiro passo. Sabe que nesse momento está na vantagem, não precisa arriscar tanto. E a Tori tenta explicar que o inimigo escolheu o local do confronto. Acha muita igualdade se for o local os ajudará, mas ele pede para que apenas cale a boca e obedeça suas ordens. Ela percebe que essas pessoas são como fosse brinquedo de criança para o Ikun. O garoto nota que o apressado caiu como se fosse um patinho no seu plano. Ao chegar no local, estão bem curiosos pelo motivo que não tem ninguém, e de repente os três recebem tiro para não participar mais do campo de batalha. Vendo que o inimigo caiu como se fosse o patinho, mandou sua tropa para atacar o outro esquadrão. Na noite passada, em conjunto com a sua tropa, decidiram fazer uma ponte subaquática. Decidiram pegar a árvore e derrubar ela no rio para que pudesse passar sem problemas nenhum. Ninguém é capaz de vê-la se estiver debaixo do rio. Conseguindo chegar até outro lado, só está impressionado que a estratégia do inimigo deu tão certo, por conta de estarem pegando o inimigo desprevenido. Quando iria dar a vitória para a equipe, a Tori chega no local e consegue bloquear o golpe com facilidade, e quando imaginaria que ela conseguiria chegar tão tempo, então pede para que sua tropa volte para o outro lado do rio. Soya comenta que se caso verificasse o rio, o plano iria para o brejo, e Kun nota que verificar o rio era uma chance muito baixa que ele o conhece. Se caso ele tentasse, o rifle de ar estariam afugentados. A princesa aparece no campo de batalha, percebendo que ele pegou o rapaz de jeito. Era melhor ter visto a cara do mesmo, e Kun pede para que saia no campo de batalha porque a guerra ainda não terminou. O rapaz está bravo e colocando a culpa na Tori, porque ela poderia ter chegado no campo do inimigo o mais rápido possível, mas ela responde se caso tiver um grupo de homens que pode chegar mais rápido é só indicar. Ficando ainda mais furioso, as pessoas perguntam para saber qual vai ser a próxima do grupo de ação para derrotar o Ikun. Ele acha que o mesmo deve ter a sua direção, quer embarcar na entrada do oeste e depois pegar no ataque de tinta. Então acha que deve vencer com muita facilidade e pede para que Kun curta sua breve vitória. Vai socar o sorriso de merda dele no traseiro. Enquanto isso, Kun tem certeza que estão achando que o mesmo está indo até eles, mas a verdade é que tira isso da mente. Perseguir alguém é cansativo e ser perseguido é mentalmente desgastante, mas talvez alguém atrás de você pode ser bem divertido. Desse modo, acha que a guerra é como amor. Uma hora depois, o rapaz está impaciente porque Kun ainda não colocou as suas tropas para lutar, mas de repente sai uma notícia não agradável, que os três pelotões inimigos colocaram suas tropas para fechar a saída norte da floresta. A Tori percebe que foram pegos. Eles cortaram a rota de fuga, em algum momento tem que usar essa saída do norte para chegar à base central. Se a saída está fechada no final da batalha simulada, perderão e não serão capazes de voltar para casa. O rapaz fica indignado, não pode perder dessa maneira, então decide batalhar de frente. Ao chegar no lugar, fica tudo convencido e decide encorajar todos para que sejam desqualificados. No entanto, ele acaba recebendo um tiro do seu irmão, em uma distância incrível. Depois de um longo tempo de luta, o grupo de Ikun saiu como vencedor, e Kun pede para que alguns dos seus homens dêem um passinho para frente. Ele ficou bravo porque claramente avisou Antimão e mesmo assim avançaram os demais. O pelotão não precisa de heróis. Em vez de tentar e ganhando 1 contra 3, melhor ideia de lutar é 3 contra 1. Esse é o modo científico de pensar, e como resultado de ter a vantagem, dá o poder de ser mais preguiçoso e ganhar a batalha com mais calma. Ele completa que as pessoas começam a plantar por causa de caçar todo dia sem saber pegar a algo era o parto.
pessoas cavaram um poço porque até o rio dava muito trabalho. A preguiça é a mãe do progresso humano. Obviamente a guerra não é diferente, se caso relaxar durante uma guerra está fazendo certo, então pede para que o sigam, e com os homens o garoto lutam fácil e ganha fácil, uma vida de preguiça. Todos que seguirem terão uma vida fácil. Os seus soldados ficam animados e começam a vangloriar o mesmo, até Suai fica com os olhos brilhando ao ver seu capitão sendo aplaudido. Os seus amigos também ficaram impressionados, tiraram apenas os olhos de Kun por um minuto e já se tornou popular. O garoto recebe a notícia que a princesa foi para o oeste, mas não tem nada para aquele lugar. A cena muda para a garota e vendo Kun, no entanto acaba sendo uma enrascada e seus guardas são todos eliminados a sangue frio na sua frente. Ela percebe que o ferimento de Kun era apenas uma isca para atrair a garota, e quem estava fazendo isso era um dos seus homens da linha de frente, o capitão Izuho. Após ser apagado de uma palavra que ela diz a Kun, a cena muda para o Tori pedindo para que se renda logo por Kun não ter como vencer essa batalha. Mesmo assim o rapaz não quer fazer isso, mas Chuchurafa que está no comando acha melhor fazer isso nesse exato momento. Ele jamais vai fazer algo vergonhoso como esse, e a Tori comenta que essa birra que faz sempre prejudica a tropa. A própria reputação dele está indo por água abaixo, como um comandante que não sabe quando é hora de desistir. Se ele se render agora, ainda pode dizer que conseguiu sua retirada final, começando a chorar por ter sido derrotado pelo seu arqui-inimigo. De repente, um som de panela começa a ecoar. Então pede para que se dividam para procurar a princesa no lado oeste da ilha. A cena muda para Izuho, que se caso todos conseguirem chegar à estrada, o transporte estará esperando por eles. De repente, um grupo de homens acaba sendo baleado pelo esquadrão. Ao olhar que o equipamento não está indo tão bem, percebe que os fracos de recurso e pode lutar contra. E a Tori aparece nas costas do homem, apontando a espada na cabeça dele. E se caso não quiser ser morto, pede para que não se mexa, pedindo para que seus homens atirem. E não quer fazer isso por conta de gostarem muito do seu capitão. Então a princesa acorda e o comandante quer explicar o que está acontecendo. Eles são todos alunos do tenente general Hazaf Hikan. Ele era um comandante talentoso, contudo ele morreu durante uma batalha da Cornificação Oriental. Eles querem vingar o professor que todos gostam, que morreu para encobrir uma falha política. Com a vida útil da princesa, partindo para cima da Tori, ele acaba tendo o seu punho todo perfurado e mesmo assim consegue levar a garota ao chão. Vai ser morta enforcada, de repente Tor aparece e acerta um tiro de longa distância, e a Tori consegue se soltar e partir para cima de todos os soldados, eliminar todos eles com umas danças de espada incrível. Depois de um bom tempo, ela continua com suas espadas em mãos até chegar em Kun. Notando que ela exagerou um pouco e não vai conseguir comer tomate por um bom tempo, ela sabe que está coberta de sangue nesse exato momento, mas ele pede para que largue sua espada o quanto antes, e no passado havia prometido que para sempre seria sua mão esquerda. Passou e Kun falar um pouco com ela que já soltou as espadas, mas está um pouco cansada de tudo isso. Deitado no braço da garota, ele leva a mesa para descansar, mas gostaria de perguntar uma coisa para o homem. Ela comenta que eles queriam vingar a morte de Hikan, e Kun fala que se caso tivesse falado isso iria ajudar a missão. O homem todo ensanguentado no chão percebeu que as táticas usadas pelo Ikun são parecidas com os tenentes general Hikan, mas pensando bem acha que elas parecem mais com a tática do professor dele, Bada Sankirei. Antes que pudesse responder que é o mesmo seu pai, o homem acaba falecendo no chão de contar a verdade. Depois de conversar com ele, terminou sua missão e agora quer descansar um pouco. A viagem de sobrevivência em Kyoka foi muito mais fácil do que o trabalho que tiveram. Depois de um tempo, ele nota que a princesa está no local. Ela começa a chorar por conta de ter achado que o mês havia se machucado, mas não contou nada para o mês e começou a chorar e bater no Ikun. No dia seguinte, a Tori está treinando a habilidade de combate. No meio disso, acha que é apenas uma espada e nada mais. O seu pet pergunta para saber se é apenas um foco, respondendo que não. A missa comenta que ela não é uma espada. Na batalha que tiver, ela jamais vai conseguir alcançar aquele nível novamente. Enquanto tiver com o inconsolado, não vai se tornar uma espada por completo. Tem sido assim desde a época que eram crianças. Nos mostra um pouco mais sobre o passado dela, onde a mesa foi convidada para estudar no exterior. O general Bada sem querer disse isso pessoalmente. Ela aceita sem pensar 2 vezes. Ouvi dizer que ele está na vanguarda de todos os assuntos militares. Saindo do lugar, pede apenas uma coisa, que jamais esqueça que é um Wing Sen. No passado, os dois eram bem próximos como amigos. Enquanto ela treinava, sempre imaginava lutando contra as pessoas. De repente, Kun aparece um local e é quase decapitado pela garota. Ela pede desculpas pelo ocorrido, estava tão focado no seu treinamento que quase o machucou. E Kun não liga para isso, mas pede para que mude o modo de falar. Parece ser muito grosseira. Deveria ser mais informal com as crianças da sua idade. Ela nunca havia conversado com uma criança da sua idade antes, então não sabe o jeito certo de se comunicar. Os dois sempre saíam juntos, mas a Tori tem o seu destino atrelado pela sua família, se tornar uma soldada de elite. E Kun não quer que isso aconteça, precisa dela ao seu lado para que o monstro não coma. Em um dia indo para as montanhas, ambos acabaram ficando sozinhos por conta dos seus dois parceiros tendo esquecido as ferramentas em casa. Ao cair da noite, com o céu para fora para pegar algumas lenhas para que pudesse esquentar, de repente surge um lobo para comer o garoto.
Por sorte, a Tori estava vendo tudo e puxou mesmo para dentro, só que depois de um tempo eles ainda continuaram rodeando a casa em busca de comida. Ikun chamou a atenção de uma paulada na cabeça do lobo, enquanto a Tori atirou uma flecha. Comendo, ambos têm que arrumar um jeito para derrotar esses lobos antes que seus parceiros apareçam. Usando novamente as habilidades combinando, conseguiram derrotar mais dois. Quando menos esperam, deles conseguiram invadir a casa por cima, e a Tori pede para que ele fique atrás. Ao chegar no local marcado, fez com que as tábuas caíssem e se escondessem. E a Tori quer fazer um plano para que um deles saia vivo, e Ikun pede para que não faça isso. Ambos trabalhando juntos pode ser muito forte e nunca vai dar errado. Não importa o que aconteça, vai ser a sua mão direita e vai estar por ali sempre. Saindo de casa, usaram madeira para cobrir o buraco e tacaram fogo para que a casa queimasse com os lobos dentro. Ikun com seu arco consegue derrotar alguns deles, saindo de casa, e a Tori com a bela dança de espadas corta um dele no meio e continua a batalha. Depois de um tempo, o líder aparece e ataca os dois, e com o belo trabalho em equipe conseguiu feri-lo gravemente, vendo seu filho chorando, decide recuar e voltar para sua casa. Ikun fica triste por ter feito isso com os lobos, e comenta para a garota que ela pode ter uma escolha e não quer ficar lutando contra soldados no campo de batalha, mas ela sabe que se associar com uma lembrança violenta como que acabou de ter, jamais se esquecerá do que aconteceu. Ele tem razão, jamais vai se esquecer dos corpos das pessoas no chão ensanguentados. Depois daquilo, prenderam o pai de Ikun, e Ikun e Ka desapareceram. Ele voltou para tirá-la dessa terra no futuro. No dia seguinte, Haru e Mai estão jogando xadrez. O garoto sempre acaba ganhando e ela o elogia. Se Ka jogar xadrez contra a Tori e Yuka, pode vencer os dois, mas o mesmo sabe que ambos têm uma habilidade acima e não tem como competir contra gênios. Se retirando do local por ter ficado bravo, mesmo sabendo disso, não vai desistir e vai se empenhar ainda mais. A cena muda para Toya, que conseguiu acertar o seu inimigo de uma distância impressionante e agora sabe que nem sempre ficar longe do inimigo é algo ruim, pois dificulta os contra-ataques e torna mais difícil encontrar sua posição. E acima de tudo, pode disparar sem preocupações. No dia seguinte, Haru encontra Ikun dormindo embaixo de uma árvore e pergunta para saber o que está acontecendo. A cena muda para os meninos conversando sobre a região dos setentrionais. Ikun escuta eles fazendo isso e comenta que já conheceu essa região quando era bem pequeno. Ele lembra que tinha muitas mulheres bonitas naquela região. Os garotos achavam que o começo gostava de mulheres mais velhas. O padrão dele é completamente diferente do Ikun. Ikun não fala só de aparência, é uma sociedade extrema matriarca, que criou tradições únicas. Falando no ouvido do Mate, ele fica bem envergonhado por quando as meninas irem visitar a cama do Ikun. De repente as meninas aparecem percebendo que eles estão conversando sobre safadeza. Mate mente falando que não estão conversando nada sobre isso, e Ikun começa a elogiar todas as curvas da garota que são muito belas, mas a Tori dá um chute no mesmo e pede para que peça desculpas, mas na real mesmo estava falando sobre a viagem da norte. A princesa pergunta para a Tori se tem certeza que quer ir nesse lugar, tem diversas pessoas violentas no caminho, ela não liga para isso e quer tantas batalhas reais no seu currículo quanto possível. A princesa gostaria de uma pessoa mostrasse esse entusiasmo para ela também. Logo em seguida, todas as pessoas são parabenizadas por terem ido ao quartel região setentrional e suas unidades mais uma vez esse ano. As pessoas do quartel setentrional estão muito felizes em recebê-lo. Ele lutou em discutir assuntos desagradáveis tão cedo, mas devem estar bem cientes da queda da região do leste. Se ao menos algum dos seus homens estivesse lá quando os bárbaros de Kyoka usaram adentrar em terra imperial, o eventual contra-ataque Kyoka impedirá da lealdade e patriotismo dos seus soldados, como futuros líderes de suas forças armadas. Reza que seu patriotismo continue firme e puro. Depois de um tempo, todos vão comer e beber à vontade. De repente, chega um homem se apresentando como o primeiro tenente sem paz, será instrutor do garoto por um tempo. O homem ouviu falar muito sobre Ikun. Ele é uma criança problemática entre os cavaleiros. Ikun comenta que não fica perto das pessoas por não querer enturmar. O homem, ao perceber, nota que Ikun é cavaleiro assim como Toya. Ikun odeia as pessoas bonitas e chama atenção pela aparência. De repente, a Tori é chamada para um combate, pedindo para o general para ver se pode batalhar. Ele comenta que esse homem é muito forte, está entre os melhores do país, dando 2 espadas para a garota, ela não vai usar. Os membros do seu clã usaram 2 espadas quando é combate com várias pessoas. Para combater apenas um homem, tem que ter apenas uma espada. De repente, a princesa aparece no local, não sabendo o que está acontecendo na real, e comenta que vai ser uma luta bem justa e equilibrada. O Sigisen valoriza mais do que tudo a ordem do Império. Para continuar brandiando suas espadas, eles devem mostrar superiores a todos proteger essa ordem, e a Tori está bloqueando os golpes com muita dificuldade por conta do homem ser muito forte. Ela está honrada por ter tido a oportunidade de lutar contra ele. O senhor gostou muito do combate entre os dois e foi realmente um espetáculo, e Ikun sabe que isso realmente é algo muito bom para o Império, e a Tori arriscaria a vida dela para proteger porque acredita sem dúvidas que a pessoa cumprirá com
seus deveres como membro da família imperial pelo resto da sua vida. No dia seguinte, o comandante está falando com todos eles chegarem em um momento bem oportuno. As coisas estavam bem tensas há pouco tempo atrás, pelo acontecido na guarnição do leste. Pensaram que eles poderiam pedir reforços. Marty sabe que se caso tivesse um bom número de reforços, o ramo da luta poderia ter sido diferente. Homem comenta que no norte chamam gente de soldado da capital, pessoas assim são minoria no exército, tudo por causa das montanhas Elatrá. Marty comenta que Elatrá é a escada de Deus, nenhum inimigo cruzou essa montanha em toda a história do Império, e a Torre sabe que há ameaças internas vivendo nesse local. O trabalho deles é esse, manter o povo Sinark sob controle, correto? São gente do Império, mas não Katijavans. Tiveram vários pequenos conflitos contra eles, mas há 2 anos atrás eles pararam de criar problemas. Nos últimos 6 meses ainda não enviaram quaisquer incursões punitivas. Um dos garotos pergunta para saber o motivo que estão andando já faz 3 horas. Isso não é nenhum tipo de treinamento. O homem concorda com o que estão fazendo, não é para treinar. Vão deixar evidência nessa força para manter a paz. Homem pergunta para saber o que Keikun acha sobre isso, pedindo a opinião do garoto. Soya comenta que Keikun quebrou o regulamento dos militares e entrou voluntariamente no calabouço. A regra que descumpriu foi deixar os pelotões durante o exército. A cena muda para Kanda sendo repreendida por uma das pessoas por conta de estar lendo o livro em vez de treinar. Encontrando o livro de uma pessoa que não deveria estar ali, irá dar uma livrada na mesma, e como aparece para parar esse homem. O garoto pede para que não faça isso com o livro, não é jeito certo de ser usado. Um cavaleiro imperial de passagem. Ele comenta que sua tarefa de vida é banir as águas de todos os garotos do mundo. Homem fica impressionado por conta do mesmo ser um cavaleiro oficial. Keikun olha para a prateleira e nota que tem diversos livros legais. Ao olhar para eles, percebe que o primeiro tenente está usando esses livros para fazer dinheiro por conta de valer uma fortuna. As escolhas que ele fez são bem específicas e pergunta qual deles irá vender primeiro, dando um soco no estômago do garoto, e com pergunta para saber se ele gosta de insetos. Partindo para cima do Keikun, ele consegue desviar e acertar uma aranha no mesmo, colocando dentro da jaqueta, sai correndo, e parabeniza o senhor por uma missão bem sucedida. Enquanto estava conversando com a Kana, de repente seu superior aparece pedindo para que não fique dando em cima de meninas, sendo levado para a prisão para que aprenda com seus erros. Sai correndo e nota que tem uma coisa bem estranha presa. A cena muda para uma garota chamada Nanaka Daru, perguntando para saber sobre a guerra para recuperar o Hanashiku, roubado. Ela não quer esperar para o próximo festival de gratidão aos espíritos. Homem pergunta para saber o que vão conseguir derrotar aqueles terríveis planícies. A garota comenta para o mundo que é apenas metade. Então pegaram de volta da metade do mundo que foi roubada, a grande Elatrá. A Escândria para Deus tem protegido o Império de ameaça externa por anos. Ano Imperial 906, julho. Nuvens negras estão se aproximando. Para ter a parte 2, inscreva-se no canal e ative o sininho e dê seu like. Então fui, te vejo na próxima.